O Senhor me deu esse texto para honrar e foi pedido aqui, por mérito dele, porque a palavra é dele, de que sejam tratados aqui esses seguintes aspectos. O que Jesus define por escritura, testemunho e juízo. Ao mesmo tempo em que procura o Senhor tratar da glória dos homens, que é visto dentro de um entendimento de que se referia à reputação, à fama, à opinião, até mesmo à riqueza deles. No que os homens, na verdade, poderiam se respaldar. E com base nisso, o Senhor, ele introduz à igreja dele, aqueles que o servem, aquilo que, na verdade, deve-se ser compreendido e entendido, e volto a repetir, por escritura, testemunho e juízo. Eu venho dizer aos amados irmãos que a fé ela não pode ser interpretada pela razão. A fé, ela provém e é proporcionada de Deus em revelação. Se Deus realmente tivesse nos endereçado alguma coisa que necessitasse e precisasse desses esforços, de que o homem realmente viesse a tomar a frente para produzir esses aspectos que a gente chama de fé aqui, jamais a gente poder considerar que esse conteúdo fosse sagrado. Porque nada que é sagrado pode sair do homem, tendo em vista que ele está debaixo de uma posição teológica e bíblica. O homem, numa posição de extremo perigo de condenação e repúdio divino. Depois da sua queda, tudo que há nele está comprometido. Então nada que sai dele ou vem dele pode ser sagrado, porque não agrada a Deus. Evangelho existe para isso, para dar a notificação da parte de Deus à humanidade sobre isso. De que o homem precisa ser restaurado da sua condição. E se isso acontecer de maneira redentiva, aí sim há esperanças de que ele venha servir a Deus. Até então, ele na sua condição natural e normal, nada do que ele produza ou do que ele venha representar, Deus poderia se agradar se quer salvá-lo. Evangelho é isso. Então, uma definição, como eu já disse aqui, de que não existe a minha fé, a tua fé. Existe a fé que Deus proporciona. E o que Ele proporciona tem que ser entendido e compreendido como Ele quer, não como eu e você desejamos. Tá? Essa é a ciência bíblica. O que você escolheu para a tua vida, o que você definiu para a tua vida, isso é uma outra coisa. Mas o que Deus proporcionou de si mesmo, isso é um detalhe importante, que aí nós podemos dizer que sai o conteúdo sagrado. Eu vou começar pelo primeiro aspecto aqui. João capítulo 5, versículo 19 ao 23, escritura é revelação. Quando uma pessoa, na verdade, ela se prontifica em ir para uma experiência religiosa, ela precisa exatamente entender e compreender quem é o autor do acontecimento. O autor do acontecimento para a experiência religiosa do indivíduo não pode ser a motivação do indivíduo, e sequer os seus interesses. Precisa ter alguma coisa acima disso, que a gente chama de Deus. Então o que Jesus está definindo? Que os atributos das Escrituras é a revelação. E o que define a revelação para nós, consistentemente, é isso aqui. É a plena atividade de Deus. Plena. Quando falo pleno, eu quero dizer em pessoa. A atividade plena dele dentro da história. E da história da humanidade. Pastor, é possível identificarmos isso agora? Sim. Tanto de forma objetiva, como também de forma extraordinária. Quando digo objetiva, que pode ser contemplada. Extraordinária, que deixa claro que foi ele que fez, que não foi homem nenhum. É possível sim, mas aí você tem que se entregar a essa ciência e ser honesto com ela, para identificá-la, porque ela não pode ser humana. Então Deus passa a assumir isso, e Jesus ele representa esse fator. Ele passa a ser o autor e a origem desse fato, do anúncio de Deus. Então quando ele desceu aqui nesse mundo,
ele não fez nada, como também assumiu deveres baseado na sua própria vontade. Ele deixa explícito aqui que ele desceu para uma missão: revelar aos homens a face desse Pai, a face desse Deus e da vontade dele. Então, quais são essas formas de revelação que definem a atividade pura e pessoal desse Deus em Jesus? Os eventos, os acontecimentos que foram vistos nele e que foram operados por ele marcam isso. História. Então Jesus ele passa a definir exatamente isso, que tudo aquilo que Deus se prontificou em revelar aos homens, ele o fez por intermédio do Filho, historicamente falando. Então Jesus passa a ser o instrumento dessa revelação, dessa divulgação, desse fato, desse propósito que Deus obviamente queria que os homens conhecessem, que os homens compreendessem, entendessem, como também o glorificassem. Então o que Jesus deixa claro? Que aqui nesse acontecimento não existe sentido abstrato, intelectualismo, imposição moral, porque a religião fornece isso, mas não quer dizer que é Deus falando, emancipação de razão, tradição, ou até mesmo a filosofia, no sentido amplo, de que seja a vontade do homem, ou até mesmo a sua intelectualidade que vá dizer isso. Não, o homem aqui não fala. Se Deus ele for falar, ele vai fazer por si mesmo, sem interferência dos homens, sem obviamente, ajuda deles. É isso que nós entendemos de Escritura. Deus é o autor e a raiz desse acontecimento. E por isso que a gente chama de coisa sagrada. Porque sagrado vem dele. O sagrado não pode sair de nós. E aí forma-se uma separação do que é Escritura e religião. Religião é filosofia. É o homem falando de Deus com base na sua razão e na sua perspectiva. O que é a Escritura Sagrada? Quando Deus se personifica, quando ele assume a identidade disso, a pessoa disso, o evento disso, a obra disso, para orar e pregar a sua palavra. Não há interferência humana. Não há ajuda de homens. Então a nossa tarefa aqui agora com o versículo 19, 23 é entender o que Jesus está falando. É compreender isso, o que ele está querendo dizer. Então, baseando-se no fator de que Deus falou pelo Filho e se comprovou pelo Filho, a determinação do Evangelho é que Jesus ele reina em 3 esferas do acontecimento da igreja: a produção da fé, a inspiração da fé e a interpretação disso. Nessas 3 esferas Jesus ele reina. É ele quem define qual tipo de fé. Por isso ele é o autor e a origem disso. É ele quem dá o sentido interpretativo disso, de como tem que ser, aonde tem que ser, de que forma tem que ser, porque ele desceu aqui para assumir também o sentido disso, de como tem que ser interpretado cada ocorrência da nossa vida, cada situação da nossa vida, com aquilo que nós assumimos a praticar na fé. Como também a questão inspiratória, o modo, a forma como isso tem que ser feito, que atinge fé, atinge comportamento, atinge ministério. Então a Escritura para nós são os atos de Deus. É aquilo que nós podemos identificar como coisa sagrada. Eu tenho para mim que nós vivemos uma época, um tempo, como já foram anteriormente, para as outras confissões, até mesmo, historicamente falando, para outros tipos de correntes teológicas, atualmente, na modernidade, está muito evidente, muito claro, que há uma fraude na orientação da igreja e daqueles que se dizem cristãos. Fraude no sentido de que não está sendo respeitado isso. De que Jesus ele seja o instrumento desta definição.
da revelação que nós temos que crer, ou da fé que nós precisamos incorporar e assimilar na nossa forma de vida, ou até mesmo na nossa experiência. Isso não está sendo levado a sério e nem sendo tratado de maneira honesta. E a primeira pontuação que o Senhor ele deixa aqui a essa igreja nessa noite, pelos versículos 19 ao 23. A fé, ela não pode ser de maneira nenhuma produzida, representada por nenhum de nós. A fé, ela provém e vem das Escrituras que Deus desceu aqui para pregar e orar em pessoa. Então fuja disso, de reduzir Deus num livro. Fuja dessa mania, desse vício de querer compreendê-lo ou entendê-lo pela visão de alguém, pelo pensamento de alguém, pela tradição de alguém, pela opinião de alguém, porque isso já é fraude. A Escritura disso tudo, do que Deus quer que o homem saiba dele, o Filho representa isso na sua plenitude. Desceu aqui nesse mundo para evidenciar esses fatores que nós estamos aqui para desdobrar no ensinamento, para apresentar na orientação de cada um de vocês. Porque não existe autor humano das Escrituras. Não existe autor humano para a fé. Isso tem que ser quebrado. Porque passa a estarmos sujeitos a homens. E hoje a igreja ela é um objeto de controle de tradições, como também conceitos, como também formas, como também jeitos de servir a Deus, que a gente buscando essa raiz e também a origem disso, nós caímos diretamente aonde? Nesse eixo que é a filosofia. E o controle da educação religiosa, que nós sabemos que está à mercê de uma elite que visa o governo mundial das mentes. Então, para que realmente exista uma possibilidade de uma libertação, de uma redenção de mentes, de corações, pelo poder de Deus, nós precisamos encontrar e identificar quem tem a autoridade disso, de reger o prescrever a fé que nós temos que ter. Então, se dizendo cristão, você assume que Jesus é a Escritura. Se dizendo cristão, você dá a Ele autoridade para que indique a você qual é a fé que você tem que ter. Se dizendo cristão, você assume que Ele é a representatividade desse Deus invisível de tudo aquilo que consiste Ele. Não honrando isso, você não pode se dizer cristão.